E aí, galerinha do Mais Humanas, aqui é o professor Rui Damasceno para mais uma aulinha de filosofia só da massa para vocês. E hoje a gente vai de introdução ao iluminismo, pensamento iluminista. Na verdade, todo esse processo que a gente já começou estudando, desde aquilo que a gente chamou de modernidade filosófica, já é considerado o movimento iluminista nascente, beleza? E na aula de hoje nós vamos ver as principais características desse fenômeno social, político, cultural, econômico, né? Por que não dizer também religioso, tá? Em vários fenômenos, o iluminismo acaba cooperando ou é uma espécie de mola identificadora da aceleração, das mudanças que o nosso mundo enfrenta a partir do ano de 1500. A sociedade humana vinha mudando paulatinamente, progressos, né, extensivos, um projeto de dominação mais pacato, uma economia mais rural, uma velocidade mais calma, mais tranquila. A partir de 1500 as coisas vão dando uma acelerada, 1600, 1700, 1800 a coisa vira loucura, né? A partir do final, né, ali do século XVIII para o início do século XIX, a partir da Revolução Francesa, alguém resolve dizer assim para o mundo: acelera esse negócio que está devagar demais. E aí as mudanças do mundo, no mundo, começam a acontecer de maneira mais veloz, né, mais rápidas, beleza? E a gente vai falar sobre esse movimento, né, que iniciou esse processo de transformação que a gente está chamando aqui na aula de hoje chamando na aula de hoje não, que a gente vai abordar nessa aula agora, o iluminismo, beleza? Vamos lá. Gente boa, é o seguinte: características gerais do iluminismo. Gente boa, o iluminismo é boca de confusão. O iluminismo em si, como um movimento, como um fenômeno, ele tem seu marco, né, gerencial, seu apogeu, seu clímax, né, como a gente pode observar no clássico, né, Les Misérables, né, Os Miseráveis, tem o seu apogeu na Revolução Francesa. Eu começo essa aula com o quadro do Eugène Delacroix, né, o famoso quadro A Liberdade Guia no Povo. Há vários quadros semelhantes a esse, o que demonstra que a esta época, né, dos crescentes sentimentos românticos, de fato, era o que a gente tinha de mais inspirativo, de mais heróico, de mais guerreiro. É o que está se espalhando, né, por toda a Europa. É um reavivar das lutas, né, patriotas, das lutas pela sua nação, pelo seu povo, mas principalmente por suas liberdades. E na França, o iluminismo ganha essa característica, essa força, esse fôlego de luta pelas liberdades. Pense num fenômeno de violência e de proporções gigantescas. Tá? Então, a liberdade guiando o povo é literalmente isso. Você percebe aí ao chão, ao deitar, né, os corpos de homens, soldados em sua maioria, sendo pisoteados à frente por uma mulher de seios desnudos, né, como vocês podem observar, né, segurando a bandeira da França e um jovem mancebo atrás empenhando a arma, e logo mais ao fundo os homens da Revolução. Literalmente, esse é um período histórico, né, para as lutas das mulheres, para as lutas feministas também, porque foi um momento em que as mulheres, desde muito tempo, conseguiram aí um destaque na luta revolucionária, né, das necessidades básicas de seu povo. E aí a gente tem essa ideia da liberdade guiando o povo, né, que é um quadro icônico do romantismo, né, é um quadro icônico da Revolução Francesa, é inspirativo, né? O Delacroix acaba captando essa imagem, talvez um dos quadros mais famosos da Revolução Francesa, sem dúvida. O iluminismo também é conhecido como o período ou o chamado século das luzes. Foi um movimento intelectual que surgiu, né, no continente ibérico, né, no continente europeu, né, ali marcado pelo século XVII, né, século XVIII, século XIX, né, que vai se estendendo até o século XIX. Na verdade, chegando no século XIX, as ideias já estão consagradas, né, os ideais iluministas já estão espalhados filosoficamente, né, sociologicamente, politicamente, economicamente, pedagogicamente e cientificamente. Diga-se de passagem, também religiosamente. O cristianismo, ou melhor dizendo, a cristandade católica, depois da Reforma Protestante, leva aí o seu maior baque,
né, depois da Reforma Protestante, sem dúvida. Então, quais eram as principais características do iluminismo? Dessa corrente de pensamento sai a ideia da defesa do uso da razão sobre a fé, mas de maneira politicamente declarada, né? Ideologicamente declarada. A ideologia política racional sobre a ideologia religiosa, espiritualista, né? Sobre a teocracia. Então, o domínio da razão sobre o domínio, né, da instituição religiosa vigente e imperosa na época. Os iluministas exaltavam esse poder da razão em detrimento do poder da fé e da religião. Lembrando que religião aqui não é qualquer religião. É literalmente o poderio da Igreja Católica, onde o catolicismo imperava, em alguns lugares também, né, quando o protestantismo tinha ali tomado proporções de religião de Estado também. Beleza? Mas no caso da França, que é um país eminentemente católico, né, a maior parte da França, depois da Revolução Francesa, se mantém católica. Então a gente está falando aí de um lugar onde o catolicismo vai ser frontalmente atacado. Claro, a gente sabe que não é apenas a questão católica, né? Aqui eu tenho um outro quadro aí que traz um pouco desse debate, né, que é Galileu diante da Inquisição, né, que também representa o espírito iluminista. Lembrando, apesar da gente colocar a França como grande destaque, né, o movimento iluminista se espalha por toda a Inglaterra, né? O movimento iluminista se espalha por toda a Europa, ele alcança os principais países da Europa, Itália, Inglaterra, Holanda, né, a própria França, a própria Alemanha, né? A gente vai ver aí os desdobramentos do pensamento iluminista chegando a todos esses espaços. E essa imagem aqui, ela demonstra... Desculpa, gente, estou me recuperando ainda da minha doencinha querida. Não tão querida, não queiram para vocês. Então, a gente vai ver aí... Deve ter ficado engraçada essa aula com esse espirro aí, viu? A gente vai ver aí, então, que existe... que existe aí essa preocupação da Igreja Católica de afrontar o crescimento do conhecimento, né? E isso continua acontecendo. Essa pintura foi feita em 1857. Ela não é a pintura da época em que Galileu foi pressionado a negar suas ideias, mas ela é pintura da época do apogeu romantista, né, dos heróis iluministas, né, onde se pinta, onde se fala sobre os heróis iluministas. Vamos lá. Quais eram os grandes objetivos do iluminismo? Primeiro, buscar entender de maneira crítica e racional todos os campos da existência humana. Então, é uma revolução intelectual, é uma revolução epistemológica, é uma revolução filosófica, uma revolução do conhecimento humano. Assim, a ênfase está exatamente no conhecimento racional. Qual o principal empecilho para a época, ou na época, da construção do conhecimento racional? Os preconceitos e dogmas, as ideologias religiosas, principalmente do cristianismo. As ideias religiosas, elas estavam agora sendo separadas das ideias de progresso e perfectibilidade humana. Parênteses, o que é perfectibilidade humana? A concepção de que o ser humano está disposto a aprimorar-se. Ele é capaz de refletir sobre si mesmo e buscar melhorar a si e suas condições de vida, tá bom? Então a ideia de perfectibilidade é a ideia que o homem é capaz de buscar melhores condições de vida, melhores condições de existência, ele é capaz de procurar progresso técnico, né, tecnológico, né, artístico, filosófico, mental, psicológico, emocional e em todas as áreas da sua vida. Beleza? Bom, quais eram as principais motivações, né? Bom, primeiro, combate ao absolutismo e aos privilégios que a nobreza e o clero tinham por herança. Né? O que os iluministas mais pedem é uma espécie de liberdade econômica, porque eles eram maioria, os burgueses tinham um poderio econômico muito grande. Vocês sabem que essa é a chamada Revolução Burguesa. Aqui do lado, eu tenho mais uma obra de arte, né? Pintada aí por Anicet Charles Lemonnier, tá certo? Quadro de 1812,
que reflete um dos espaços, um dos salões em que mais os filósofos iluministas se reuniam para discutir os ideais iluministas, tá certo? Eles tinham como objetivo abalar as estruturas do absolutismo, por isso a ideia de combater o regime, que depois vamos chamar de a queda do antigo regime. Você deve ter ouvido muito falar sobre a queda do antigo regime, pois a queda do antigo regime se deve exatamente aos ideais iluministas, né? Então, essas ideias começaram a se difundir principalmente na burguesia, que tinha muito poder econômico, mas ainda não tinha poder político, né? O poder político ainda não era relevante de fato, porque os principados, os condes, os barões, né, eles tinham associações com as famílias reais. E esse poderio, né, mercantilista ainda é muito forte. Com a transição para o comércio aberto da burguesia, né, vai começar a rolar um questionamento sobre as bases de poder, porque as bases econômicas já estavam sendo modificadas. Mas para melhorar o desenvolvimento das bases econômicas, precisou pedir a mudança das bases políticas também. E aí é onde mora, né, a semelhança com o nosso cenário atual. No cenário atual, depois de uma estadia daquilo que na mídia ou na boca dos populares, né, a gente tem a chamada necessidade de menos intervenção do Estado, né? A gente está ouvindo muito isso, pedidos por um Brasil mais liberal econômico, com um Estado menos intervencionista. Pois bem, senhoras e senhores, estes homens estão pedindo, né, os homens do liberalismo, os homens do iluminismo, estão pedindo um Estado menos intervencionista, um Estado menos forte, um Estado menos poderoso, tá? Bom, o objetivo deles, então, era agora perceberam, né? Uma vez que eles perceberam que eles estavam precisando agora de ascender ao poder político para poder garantir o poder econômico, tá bom? Essa luta pela garantia do poder econômico passava pelo poder político, que era sustentado pelo poder ideológico da religião. Então, o iluminismo rejeitava completamente a possibilidade, né, de que os homens fossem controlados pelo sentimento religioso. Então, a gente vai ter aí um iluminismo, um movimento filosófico intelectual totalmente avesso às ideias medievais de feudalismo, de absolutismo, de direito divino e natural dos reis, né, em oposição ao barroco clássico, né, que aí faz questão de realçar os dogmas da fé, né, a apropriação de poder religioso por meio da fé, né? E o iluminismo ele vai se opor às ideias medievais e barrocas. Vai ficar muito mais próximo do romantismo. Tá errado ali a palavra romantismo, mas você corrige aí na sua anotação, tá bom? É erro de digitação aí, apressamento, né? Então, a ideia é que o iluminismo rejeitava totalmente a herança medieval, tá? E eles inauguram essa nomenclatura dada ao período medieval, né, que é o chamado período das trevas, né, ou a Idade das Trevas. Isso era um discurso dado pelos iluministas exatamente porque eles queriam separar o século das luzes, a iluminação, ou o chamado esclarecimento filosófico, né, filosófico, intelectual, religioso, econômico e político, gente boa. Então, qual era o objetivo dos caras? Romper com aquela limitação imposta pelo poder do clero, pelo poder dos reis, né? Até mesmo controlando a produção científica, controlando a produção de conhecimento, obviamente controlando a produção de novas tecnologias, obviamente controlando aí a produção de novas economias, de novos modelos econômicos, não mais sustentados no patrimônio histórico, não mais sustentado pela tradição, né? Não mais sustentado pela monarquia, nem tampouco pela bênção dos papas, né? Então, essas doutrinas religiosas eram avessas ao pensamento iluminista, e o pensamento iluminista, por sua vez, também era avesso a tais ideais de extremo controle teocrático, monárquico, né? E o oligopólio ou os monopólios econômicos a partir do Estado. Então, criando uma oposição a esse tipo de mercantilismo defendido pela Idade Medieval, né, pela tradição monárquica, pela tradição clerical católica, né, de intervenção do Estado,
os iluministas acabam pedindo o liberalismo econômico, ou seja, uma espécie de oficialização daquilo que é o capitalismo hoje, né? Uma visão menos intervencionista do Estado na economia, para que o Estado, né, deixasse de regular o mercado. Mas quem deve regular o mercado, segundo os iluministas, né, segundo os iluministas liberais, né, que a gente também podia ver alguma coisa sobre isso aí, mas temos bons vídeos lá no canal do Mais Humanas falando sobre a questão de esquerda e direita aí no país, tá bom? E no mundo também. Então o Estado deveria intervir menos e quem deveria regular a economia deveria ser, né, o próprio mercado e não o Estado, né? A gente tem aí esse famoso quadro, né, de Caravaggio, que é a incredulidade de Santo Tomé, ou a dúvida de Santo Tomé, pintada em 1611, como um representante desse pensamento medieval. Tá? Em oposição, nós temos aí a queda da Bastilha, né? Uma pintura de Jean-Pierre-Louis Rouet, de 1789, para demonstrar exatamente a queda desses princípios representados pelo medievo, da autoridade, né, do rei, da autoridade católica, do Papa e etc. Tá? Nosso caminho iluminista aqui, deixa eu voltar, porque a gente não precisa se apressar tanto. Nosso caminho iluminista, né, no mundo todo, né, vai chegando devagarinho aqui também no nosso país. E o iluminismo acaba por chegar aqui, né, na nossa nação. Os ideais iluministas tiveram implicações sociopolíticas gigantes, né? E a partir do fim do colonialismo, principalmente, né? Vamos lá. Olha, o iluminismo gerou mudanças profundas, rápidas, excêntricas e até certo ponto desordenadas. O caos era notório. A Europa passa por um período de caos muito grande com a queda do antigo regime. A pobreza urbana se alastra, é um período meio tenso aí para que essas potências pudessem voltar a se organizar e a ser aí um lugar mais tranquilo para se conviver. Quais foram as principais consequências do movimento iluminista? Mano, se espalhou pelo mundo. O mundo conheceu a reforma iluminista, principalmente o mundo ocidental, né? Diga-se de passagem. Por quê? Por causa das colônias, né? As colônias, e você vai lembrar aí que é nesse mesmo período aí que o Dom João VI está aí preocupado com sua família por causa das invasões napoleônicas logo na subsequência da Revolução Francesa, né? E aqui no Brasil começa também aí as lutas pelo fim, né, do colonialismo e do absolutismo, né, da monarquia clássica. E começam a ter aí as revoltas mundo afora. Quando o iluminismo chega no Brasil, chega por causa de informações contrabandeadas, né? Segundo os arquivos históricos, era proibido se falar ou se fomentar, né, circular as ideias iluministas. Mas também porque havia muitos estudantes no Brasil, do Brasil, em Portugal. E muita gente de Portugal vindo para o Brasil, trocando figurinhas sobre o que estava acontecendo lá no Velho Mundo. E essas ideias iluministas começaram a ser difundidas no Brasil, até que a gente culmina aqui nas nossas insurgências, né? Nas nossas conjurações, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, né? Exatamente ali, tudo muito próximo, né? Num período ali, né, muito iminente às necessidades do Brasil, combatendo a derrama, combatendo ali, né, a mão monárquica, né, as reuniões da elite brasileira, também os burgueses brasileiros estavam sendo esfolados pelo Estado, né, com a derrama, com o quinto, né, o chamado quinto dos infernos, né, a maldição da coroa portuguesa que continuava ali explorando, sugando a burguesia brasileira, que começa a pedir os movimentos de independência, que começa a crescer os movimentos de independência no Brasil, né? Então, a gente já sabe, já no que deu, um dos grandes ícones, né, do iluminismo ou do sentimento iluminista aqui no Brasil, né, é a morte do Alferes Tiradentes, né? A gente já conhece essa história. Então, isso está dentro do mesmo contexto, galera. Romantismo, iluminismo, Inconfidência Mineira, né? A libertação das colônias, a libertação dos escravos, né? O fim da exploração do homem pelo homem
com a difusão, o fim teórico, né, da exploração do homem pelo homem a partir do difundir, né, da eclosão dos direitos do homem e do cidadão. Cara, o iluminismo foi um movimento libertário, né, um movimento de liberdade humana. Né? Então, ele traz aí suas grandes vantagens, vamos colocar assim. Gente boa, nenhum movimento acontece separado, né? Nenhum movimento acontece separado de ícones, daqueles que lideram o processo. Né? A gente tem aí Voltaire e Montesquieu como sendo dos grandes nomes desse período aqui, ó, que ficou conhecido como Revolução Iluminista ou Revolução Francesa, né? Essas imagens que a gente acabou de transmitir para vocês refletem o caráter de muitos outros homens que a gente não tem aqui tempo hábil para tratar todos eles. Mas eu estou trazendo aqui para vocês a imagem do Voltaire e do Montesquieu. Mas a gente tem Diderot, D'Alembert, a gente tem aí muitos outros nomes que a gente poderia citar para vocês ou até explorar um pouco das suas ideias. Mas eu garanto uma coisa a vocês. A maioria deles tem um sentimento em comum. Vamos aqui falar um pouquinho do Voltaire. François-Marie Auré Voltaire, que era o pseudônimo dele, destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico e à inflexibilidade religiosa, né, e à prepotência dos poderosos. Né? Eram críticos do sistema que ataviava, né, atava as mãos da economia parisiense, da economia francesa, né, das elites francesas que continuamente, né, mantinham o processo de exploração dos homens mais simples. E temos aí Montesquieu, um grande nome do iluminismo francês, ficou famosíssimo pela teoria da separação dos poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Vamos ver o que é que a gente pode pensar sobre estes homens. Bom, o Barão de Montesquieu tornou-se Barão de Montesquieu, né, quando o seu tio, o barão titular, morre e ele assume o baronato no lugar do seu tio, né? E aí ele acaba sendo o representante máximo do parlamento de Bordeaux, na França. Tem gente que pensa que Bordeaux é vermelho. Bordeaux é o tipo de uva que nasce em Bordeaux e a uva, coincidentemente, produz principalmente vinhos vermelhos. E aí a gente pensa que o vinho é Bordeaux porque é vermelho, mas o vinho Bordeaux ou de Bordeaux pode não ser vermelho. Momento, coluna de vinhos, momento sommelier. Então, gente, Bordeaux é o nome da cidade. Né? Cidade essa que também está ali, né, ocupando lugar de espaço nas revoluções iluministas. Né? Montesquieu era um homem muito, muito intelectualizado, abastado, viajava bastante e, a partir dessas viagens, acumulava conhecimento sobre a realidade que o cercava. A filosofia de Montesquieu acaba sendo baseada em muita coisa que ele via na Itália, que ele via na Inglaterra, que ele via na Holanda, né, que ele via nos países nórdicos. Era um homem muito viajado. E aí ele chegou aí a citar, né, como eu trouxe aqui para vocês, quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as leis que lá existem são executadas. Pois boas leis há por toda parte. Que o diga o Brasil brasileiro, né? O nosso paizinho querido e as nossas dificuldades em interpretar e aplicar as leis no nosso país. Né? Foi um crítico do absolutismo e do catolicismo, defensor da democracia e um dos primeiros proponentes da mesma. Escreveu na obra O Espírito das Leis, onde ele propõe a separação do Estado em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, na concepção da lei de freios e contrapesos. Gente boa, não existe o líder máximo da nação, existe o líder máximo de exposição política da nação. Mas no nosso país nós temos a tripartição de poderes. E segundo a nossa Constituição, os 3 poderes são equivalentes. Então, os presidentes de cada poder têm poderes equivalentes, porém, funções diferentes. Isso é muito importante, que é um assunto que hoje em dia
como muitos outros assuntos são misteriosamente deturpados. E aí fica naquela de opinião versus verdade. E acredito, senhoras e senhores, na era da fake news, na era da desinformação, o que tem prevalecido é a opinião e não o conhecimento de fato. Então toma cuidado para você não ser engolido pela sua opinião, pela opinião de terceiros e não de fato pelo conhecimento, né, intelectual, científico, pesquisado, tá? A razão por si mesma. Como diria Parmênides, opinião é mero engano, né? A verdade é sempre eterna, né? A verdade é sempre constante, ainda que ela venha a ser ofuscada e escondida, ela continua sendo verdade. Senhoras e senhores, criticou todas as políticas e autoridades religiosas, né? A atitude do pensamento claramente iluminista, um marco para o iluminismo de sua época, Barão de Montesquieu, né? Que se passe bien et que ne vive pas maintenant. As principais obras do Montesquieu, né? O Espírito das Leis, Cartas aos Persas, que ele cria uma situação hipotética em Cartas aos Persas para fazer uma comparação, né, entre o que seria um país mais liberal, né, uma região mais livre, mais iluminista, né, e um lugar que não fosse assim tão livre, né, onde as liberdades individuais fossem mais controladas pelo Estado. Né, faz considerações sobre a causa das grandezas dos romanos e também de sua decadência. Vai fazer uma comparação. O que foi que fez os romanos crescerem e o que foi os romanos decaírem. Né? E aí também tem aí o Espírito das Leis, que é, sem dúvida, a obra mais célebre em torno do Espírito das Leis de Montesquieu. Outro cara que a gente vai ver aqui na aula de hoje, né, é o Voltaire. Senhoras e senhores, Voltaire é um cara extremamente importante, porque ele vai sentar o sarrafo nos períodos ou nos processos de intolerância. É um dos primeiros combatentes, né, da contemporaneidade iluminista, ali depois do próprio Locke, né, da intolerância religiosa, tá? Combate o absolutismo e o poder da Igreja Católica. Mas, professor, não é a mesma coisa de Montesquieu, não? Eles eram iluministas por um motivo, senhoras e senhores. Eles estavam preocupados com a mesma coisa, a constante intervenção do Estado sobre a vida privada, sobre a vida dos indivíduos. Foi um filósofo e um agitador cultural, divulgador de ideias iluministas, que publicava versos gozadores sobre os governantes. Era um tirador de onda, tá? Estava ali na companhia de Molière, né? Também um francês e um dramaturgo de mão cheia que criticava a Igreja Católica, criticava o poder dos absolutistas, né? E por consequência acabam sendo extremamente perseguidos. Falando em perseguição, foi preso, senhoras e senhores, foi preso na Bastilha, aquela mesmo que caiu, né, lá no começo da nossa aula, porém, mas no final da Revolução Francesa, como um dos principais momentos de apogeu da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha. Foi preso, né, e lá na prisão é que Voltaire, antes, né, conhecido como François-Marie Auré, né? Aí de François-Marie Auré ele virou Voltaire. Meu nome é Voltaire, meu nome é Voltaire, Voltaire, tá? E aí Voltaire acaba sendo mais conhecido por seu pseudônimo do que por seu nome anterior, também um nome grande demais, que é difícil até de lembrar dele, né? Sempre com polêmico, sempre envolvido na linha de frente, foi preso de novo, né? E aí pediu asilo na Inglaterra, senhoras e senhores. Esses caras não paravam quietos, não aceitavam o poderio do absolutismo, do chamado regime vigente, quando acontece, então, a queda do regime, tá? A queda do antigo regime. Esse teve uma vida profícua, viveu bastante e escreveu muito, né? Morreu aí com quase 80 anos. Escreveu muito, escreveu obras a rodo, né? Então, nós temos aí obras de muitas temáticas diferentes, mas, claro, todas voltadas para as análises ou então ironias com o processo da liberdade do homem e os seus direitos. Cartas Filosóficas é sua principal obra, uma das mais.
assim como Brutus, tá certo? Escreve muito também. E tem uma obra dele super interessante, que é Elementos da Filosofia de Newton, onde ele vai analisar não as leis de Newton, mas a filosofia de Newton. Senhoras e senhores, Newton era filósofo, tá bom? Acabei, gente boa. Vamos revisar o que é que a gente viu na aula de hoje para você não esquecer. Revisa aí, homem. O iluminismo foi um movimento multifacetado, cultural, filosófico, econômico, social e político. E por que não dizer religioso também. Se arrasta por toda a Renascença, mas culmina na Revolução Francesa. Tem seu apogeu na Revolução Francesa. Os principais fatores de eclosão para o movimento iluminista, para a Revolução Francesa, foram a crítica ao antigo regime absolutista, a falta de liberdade econômica e ainda a presente intervenção católica, né, nos assuntos, né, do povo, na vida privada do povo. As personalidades de destaque nesta aula foram, não forma, tá? As personalidades de destaque na aula de hoje foram Montesquieu e Voltaire, críticos da monarquia, do clero, né, e motivadores do movimento iluminista, grandes nomes do movimento iluminista. As tensões políticas são a principal marca. Encontram seu apogeu nas revoluções burguesas, nas revoltas burguesas, na queda da monarquia e na vazão à razão iluminista, né, esse A poderia ser craseado, do que é o homem, seus direitos e do seu direito de ser politicamente e socialmente recebido, imbuído de dignidade. Né? É nesse período, por exemplo, que se escreve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, senhoras e senhores, que, por excelência, são ideais iluministas. Galera, eu espero que você tenha curtido a aula de hoje. Não esquece de anotar, de fazer suas anotações, fazer seus mapas conceituais. Né? E é isso aí, gente boa. Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, revisita o vídeo e tire suas dúvidas. Se quiser, pode me procurar no Instagram, ok? Que a gente pode bater aquele papo para tirar alguma dúvida que por acaso surja. Senhoras e senhores, um aviso importante. Essa semana postarei 2 aulas. Essa e a sequência dessa, né, como sendo a reposição daquela semana que eu não pude mandar a aulinha para vocês. Um grande abraço e não perca jamais, jamais o foco, né, para a sua prova do Enem. Não perca a esperança e também não perca a fé. Vai dar certo, galera. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro presencial, caso haja. Beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau. E até depois. Vou parar aqui a gravação, parando.